Hoje começa o podcast Retalhos de Família. E o Retalhos de Família nasceu de um projeto pessoal, a partir de uma incomodação minha, ao trabalhar por mais de 15 anos com famílias e sucessões e vendo como que essas famílias se evoluíram ao longo desse tempo, quais as mudanças no direito das famílias, o que vem para o judiciário como uma forma bem litigiosa e como conduzir essas questões, as novas famílias, os afetos envolvidos nessas questões, relações homoafetivas, isso tudo vai estar aqui. Entendo que as pessoas são fragmentos, são retalhos, e a gente unindo bem esses retalhos forma uma linda colcha. Vamos pegá-las, nos agasalhar com elas e seguir em frente. Acompanhe, curte e compartilha. Retalhos de Família. Nesse primeiro episódio, eu trouxe a psicanalista Cláudia Prete, uma amiga muito querida e com quem eu troco muitas ideias a respeito de trabalhos, a respeito de questões, de estudos. E eu trouxe nesse momento porque o que a psicanálise tem a ver com direito de famílias? Tudo a ver. A gente não trabalha mais dissociado. Ao longo do tempo também nós vimos essa necessidade gritando. Cláudia, seja bem-vinda. Se apresente, por favor, para quem não te conhece ainda, apesar de você ser muito famosa. Obrigada, Ana. É uma honra enorme estar aqui no início desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, eu sou Cláudia Prete, eu sou psicanalista e eu atuo, além de atuar na clínica, eu atuo também na área do direito das famílias, tanto como assistente técnica em processos de família, como perita, né? E por isso a gente acaba trocando algumas figurinhas para compor essa colcha de retalhos, Tá, né? certo. E a gente também teve, por afinidade, também participação, o IBDFAN, né? Eu sou membro do IBDFAN já há muitos anos. Nós fazemos parte da diretoria do IBDFAN do Espírito Santo. E o IBDFAN também trouxe esse gancho, essa importância da interlocução entre o direito das famílias e a psicanálise, né? É verdade, eu acho que essa é uma marca do IBDFAN, né? Além de pertencer à diretoria do IBDFAN aqui do Espírito Santo, eu sou vice-diretora também de Relações Interdisciplinares do IBDFAN Nacional. E a interdisciplinaridade, principalmente esse diálogo com a psicanálise, ele é uma marca do IBDFAN. Né? Porque a psicanálise justamente traz a possibilidade de ampliar esse olhar e de trazer uma possibilidade de leitura um pouco mais profunda e mais ampla mesmo das questões das famílias. É verdade, né? Isso foi muito significante para mim. Entender um pouco mais da psicanálise foi muito importante para mim, enquanto profissional, no acolhimento das famílias e tem sido assim, cada vez mais importante que a gente siga nessa trilha. Mas eu lembro que quando eu te convidei para iniciarmos esse podcast, e eu te convidei para falar de dois temas, parentalidade e alienação parental. E aí você me perguntou assim, e qual nós vamos começar primeiro? Aí eu disse, parentalidade, você, ótimo, porque tudo começa aí. Embora a gente trate a parentalidade de formas diferentes no direito das famílias e na psicanálise, eu penso que eles se encontram num ponto, eles falam de família, da construção da família, né? Então, se fala um pouquinho da parentalidade sob seu ponto de vista? Falo, eu acho que é um conceito fundamental, né? Porque é isso que dá lugar à família, do ponto de vista da psicanálise, a família ela é absolutamente necessária, né? Não para ter filhos, mas para produzir aquilo que a gente chama de sujeitos, né? Sujeitos de desejo. E o direito das famílias, ele trabalha com os sujeitos de direito, que são também sujeitos de desejo, né? E a gente só produz sujeitos de desejo quando a gente tem uma família constituída, onde a parentalidade, o exercício da parentalidade, ele está em funcionamento. E o que seria a gente pensar na parentalidade, né? A parentalidade é essa geração anterior que, ocupando determinados lugares, recebe esses
seres humanos, né, recém-nascidos, esses pequenos, e vão transmitir, pela via dos cuidados, algumas condições necessárias para que eles se constituam como sujeitos. Né? Porque, ao contrário dos animais, a gente precisa se humanizar, e é na relação com o outro, sobretudo no exercício dessa função de parentalidade, que o sujeito humano se humaniza. Né? E é aí que a gente fala assim, da necessidade da gente adotar os filhos, né? Mesmo que eles sejam biológicos, né? Então, toda filiação, ela é adotada, né? Exatamente, né? Assim, é preciso que haja no olhar desse adulto um olhar, e é importante também, já que nós estamos aqui falando de direito das famílias, que isso não implica numa família constituída naquela normativa patriarcal, né? Independente da constituição familiar, o que importa é que esse olhar sobre esse bebê que chega, ele seja um olhar que traga um investimento. Esse investimento que vai propiciar todas as transmissões necessárias, né? A gente só transmite as condições necessárias à constituição do sujeito se esse olhar de investimento acontece. Né? E quando eu venho tratar, sob o ponto de vista do direito das famílias, sobre a parentalidade, eu estou falando do equilíbrio, né, das relações entre o homem e a mulher, ou quem desempenha a função do homem e da mulher naquela família, e da necessidade disso, né? Porque senão a gente não se desvincula nunca daquele modelo patriarcal que a gente teve aí por longos anos. E que, teoricamente, ele acabou com a Constituição de 88. Então, quando eu falo, porque a Constituição deu igualdade entre homens e mulher, deu a igualdade na criação da família, o poder parental, ele foi equiparado entre os dois. Mas você acha que a nossa sociedade, ainda está lá naquele modelo patriarcal, ou já rompeu isso em 88? Qual a sua opinião sobre isso? É muito interessante isso, né? Porque não tem nenhum universo normativo que vai dar conta, né? Nem da toda a subjetividade humana, e também não de produzir esse tipo de mudança instantânea, assim, né? Óbvio que a Constituição traz uma série de avanços, mas aí a gente ainda vê esse lugar, porque quando você começa a falar, você fala assim, a mãe, o pai, a mulher e o homem, né? Para nós, psicanalistas, não necessariamente esse que exerce a função materna é a mulher, ou é a mãe biológica, né? Às vezes, essa função ela pode ser exercida por um outro, que pode até ser o pai biológico, né? Então, quando a gente trabalha com funções, isso se mistura um pouco. E o que a gente tem visto, voltando um pouco para a sua pergunta, é que a gente ainda tem um ranço no nosso funcionamento muito patriarcal. É difícil quando a gente pega, por exemplo, uma mulher grávida, o que a gente pergunta inicialmente? Qual é o sexo do bebê, né? Então, todas essas questões de gênero, todas essas questões que dizem respeito ao lugar da mulher e ao lugar do homem, né? Elas ainda estão muito presentes naquilo que era o que constituía a família tradicional patriarcal, heteronormativa, que era papai, mamãe e filhinhos, né? Hoje a gente tem um leque de outras situações, mas a gente ainda vê um funcionamento do nosso tecido social e cultural muito pautado no que é a sociedade patriarcal, né? Eu falei que esse projeto, Retalhos de Família, ele me traz incômodos em relação aos estudos e tudo, e o meu incômodo em relação a essa questão é desse pensamento que ainda povoa grande parte da população, das famílias que estão inclusive se formando recentemente, é que a mulher fica com os afazeres domésticos e cuidando dos filhos, ou tem prioridade em relação a isso. E isso leva a algo muito desastroso nas questões que envolvem divórcio, com
com compartilhamento de guarda, com convívio de filhos e até nas questões dos alimentos também. Então, assim, a pessoa, a mulher achar que o pai ainda tem que pagar aquele valor para ela ou para os filhos mais ou em desigualdade com ela, quando se tem finanças iguais, ou achar que para sempre deve ser sustentada porque foi casada ou merece uma indenização. Mas, infelizmente, o judiciário não acolhe mais isso. E isso, então, tem que ser desfeito nas nossas cabeças e nós já poderíamos estar desfazendo isso desde 88 e, infelizmente, a gente traz esse ranço. Eu penso que pela construção das famílias e pela repetição que a gente vai levando por geração, né? E isso esbarra, inclusive, nos cuidados em casa, nos afazeres, né? Esse equilíbrio de atividades e de cuidados com os filhos, ele está extremamente ligado nessas questões que vão repercutir lá. E mais, abarrotar o judiciário de forma assim, que hoje o judiciário não comporta mais. Isso vai repercutir também na questão do desequilíbrio nas relações de trabalho, porque se essa mulher chega num ambiente de trabalho muito mais cansada, ela oferece muito menos e ela está cansada porque ela tem uma dupla ou tripla jornada. Então, esse equilíbrio dessas funções parentais dentro do lar, ela tem que ser construída, desde eu implementando isso para o meu filho, para que ele já não repita de forma diversa e da mesma forma para que aquela família ali consiga sobreviver rompida e de forma mais harmônica, né? Juntando aí esses retalhos de forma a não causar um estranhamento, né? Repercute, inclusive, nas questões de alienação parental, que a gente vai tratar num outro episódio, né? É verdade, eu acho que você tem razão, mas eu diria até mesmo que dentro do próprio judiciário, a gente ainda assiste alguns posicionamentos que remetem a essa organização patriarcal. Né? Sim. Assim, é muito difícil e isso está espalhado, né, na nossa vida de um modo geral, tanto nas mulheres que eu sempre cito a fala de uma pessoa, uma paciente minha, que ela diz assim, que o problema dos homens é que eles ajudam. Né? Porque eles não se sentem justamente responsáveis pelas questões da casa e dos filhos. Isso fica muito destinado às mulheres. E as mulheres, desde o advento, né, desde a entrada no mercado de trabalho, do advento da própria questão do feminismo, elas foram ocupando espaços fora do ambiente, né, familiar ali da casa, só que elas foram acumulando essas funções. Isso. E a gente ainda vê isso muito espalhado na nossa cultura, né? Assim, ainda espera-se que a mãe dê conta. Se o menino é mal educado, é porque a mãe não soube educar, mas se o menino é educado, é porque tem pais muito presentes, né? Então, a gente tem ainda isso, e eu diria que as nossas instituições ainda têm muito isso também. E o judiciário não foge disso, né? Assim, verdade. Então, é um trabalho meio incansável nesse sentido. E o que eu percebo no judiciário é que, ao mesmo tempo que ele também carrega esse ranço desse ranço patriarcal, me embolei aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele não acolhe mais determinadas questões que antes eram possíveis, como a pensão alimentícia para ex-mulher, né? Ou acolhe de forma temporária. É claro que vai depender do caso, da idade e das condições, mas a gente sabe que é um instituto em extinção, né? Ou em decadência, ou temporário, né? Então, enfim, eu acho, Cláudia, que a gente já sabe que a gente fala muito e quando se encontra a conversa nunca tem fim, né? E eu acho que para um primeiro encontro a gente vai deixar um gostinho de quero mais, que a gente tem que falar muito mais sobre esse tema, porque ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Ele vem mudar estruturas, né? Pensamentos e tudo. Mas eu te agradeço muito por estar aqui.
Nosso tempo foi curto, mas você vai voltar muitas vezes, eu espero, porque a gente não pode mais desfazer esses braços, esse laço entre o direito das famílias e a psicanálise. Tá certo? Isso aí, esse diálogo é fundamental e eu volto, é só chamar que eu tô aqui. Tá certo. E você que está assistindo, curta o nosso canal, compartilhe e se inscreva lá, tá bom? Retalhos de Família.